Quem saiu de casa hoje de manhã já sabe, o trânsito está mais pesado com a volta às aulas nas escolas de Goiânia. E a SMT quer coibir o festival de infrações nas portas dos colégios, com uma campanha que deve continuar até o fim de agosto. Depois de um mês de férias, um príncipe e princesas vieram receber os alunos dessa escola. Mas o trânsito no entorno está longe de ser um conto de fadas. Você nota que o trânsito já voltou à normalidade e que a coisa daqui para frente agora é sofrimento. Para ajudar na fluidez do trânsito perto das escolas, a SMT colocou 3 equipes nas ruas durante a volta às aulas. 6 instituições de ensino contaram com os agentes da Secretaria e também com fiscais da Secretaria de Planejamento Urbano e Manutenção. Só a presença dos agentes já fez a diferença no trânsito. Foi até tranquilo hoje. Hoje não tinha muito trânsito, não. As maiores escolas nos setores Bueno, Oeste, Marista e Campinas vão contar com a campanha Seu Filho Seguro até o fim desse mês. Nós pretendemos, nessa primeira semana, realizarmos essas ações em caráter educativo. Lógico, nós não vamos tolerar os abusos, mas a partir da segunda semana nós teremos um caráter já de fiscalização. Segundo o gerente de Educação para o Trânsito da SMT, é preciso que o motorista tenha consciência de que as infrações cometidas no trânsito atrapalham a vida de muita gente. O que nós pedimos para esses pais é que façam o que deve ser feito de maneira correta próximo às escolas. Estacione num local seguro, estacione num local regular, de maneira legal. Se for possível, pare o seu veículo um pouco mais distante. A campanha também alerta aos pais para a situação do transporte escolar. Dos 338 motoristas cadastrados na prefeitura, só 260 estão regularizados. É por essa sensação de insegurança que tem muito pai de aluno que continua preferindo deixar pessoalmente o filho na escola. Ainda tem algumas questões de segurança, quanto a meu filho usa cadeirinha, então isso não está regulamentado ainda direito, né? Então eu prefiro continuar trazendo mesmo. E ainda sobre essa campanha da SMT e sobre algumas novidades no trânsito que podem pesar no bolso de quem não respeita as leis, a gente conversa aqui no estúdio com o secretário municipal de trânsito, André Azeredo. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Boa tarde, bem-vindo, secretário. Bom, ainda falando um pouco dessa campanha, quais são os problemas assim mais recorrentes que a SMT enfrenta com essa volta às aulas relacionada a essa questão na porta das escolas, enfim? Nós temos 2 pontos que estão sendo observados e a atuação nessa campanha visa justamente isso, seu filho seguro, gerar maior tranquilidade aos pais na contratação do transporte escolar, porque nós divulgamos a lista de quais são as pessoas físicas e empresas que têm autorização para explorar essa atividade de forma regular. Nós temos 338 permissionários, sendo que hoje 260 estão regulares. É só acessar a página da Prefeitura, www.goiania.gov.br, que terá a relação. Isso permitirá aos pais e responsáveis uma melhor escolha, dando mais segurança a eles na hora de contratar quem de fato está regular com o transporte escolar. Porque essas pessoas, para serem regularizadas, elas precisam passar por um crivo da prefeitura, um crivo da Secretaria Municipal de Trânsito. Há uma documentação pessoal e do veículo e uma inspeção do veículo. Equipamentos de segurança são checados, todo o veículo é observado para dar mais qualidade ao serviço a ser prestado às nossas famílias. Além dessa questão do transporte escolar, coibindo assim o transporte ilegal, nós estamos orientando os condutores a um melhor posicionamento na porta das escolas, bem como respeito à legislação. Nós queremos com essa campanha que os pais pratiquem mais exemplos do que apenas o discurso. Além de investir na formação do seu filho, nós esperamos que o discurso corresponda com a ação. Não adianta gastar e investir na formação do jovem, sendo que na hora de deixar ou buscar a criança, você encontra o pai em fila dupla, falando ao celular, sem cinto de segurança, algumas vezes em cima da faixa de pedestre. E os próprios reclamam quando passam por uma situação e não estão deixando os filhos na escola. Exatamente. Então o que nós queremos é que haja de fato um casamento perfeito entre o discurso e a ação,
para que os nossos jovens, nossas crianças sejam formados da melhor maneira possível e que amanhã nós tenhamos cidadãos mais cientes dos seus direitos, bem como dos seus deveres. A gente viu ali na reportagem a fala de um pai preocupado com essa questão até das vans escolares, que não tem essa questão da cadeirinha. Hoje não é obrigatório, por exemplo, uma criança que vai numa van escolar, ela não precisa ir de cadeirinha, mas no carro do pai ela tem que estar de cadeirinha. Isso, não. Como é que funciona essa questão? Toda criança, pelo Código de Trânsito Brasileiro, tem um assento específico. Até 1 ano de idade, você tem como se fosse o bebê conforto. Até os 6 meses de idade, o bebê conforto. 6 meses até os 4 anos, a cadeirinha. A partir dos 4 anos até os 7 anos e meio, o assento elevado. Qualquer que seja o veículo, transporte escolar ou não, que vai transportar uma criança, eles têm que estar adequado ao Código de Trânsito Brasileiro. Tem que adotar a mesma norma. Exato. O que a modificação estabelece é que a partir de fevereiro do ano que vem, todos os veículos de transporte escolar terão que ter aquele assento disponível para um possível cliente. Hoje isso não é obrigatório. Se ele não estiver carregando a criança, não é obrigatório. Se ele carregar a criança, é obrigatório que ele tenha o assento adequado de acordo com a faixa etária. Certo. Agora, secretário, um outro assunto. Na sexta-feira entrou em vigor uma lei que vai alterar a forma de lidar com quem está andando nos corredores preferenciais para ônibus. O que vai mudar? Na sexta-feira passada foi publicado no Diário Oficial da União a alteração onde modificou-se o artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro. Com isso, usar a faixa exclusiva ou preferencial do ônibus deixou de ser uma infração leve, passou a ser infração gravíssima. 7 pontos na carteira, R$ 191,54 de penalidade. O que isso demonstra? Que a política pública do corredor preferencial exclusivo, ela foi adotada no Brasil como um todo. E o respeito a essa norma é um princípio que o poder público vai buscar cumprir de todas as formas. Isso permite uma maior fluidez para o transporte coletivo, um maior tempo, uma maior velocidade do ônibus, um menor tempo de deslocamento, o que dá mais qualidade para quem depende do transporte coletivo. Qual era o valor da multa antes dessa alteração? R$ 53,85. Agora parece que tem uma novidade ainda nisso com relação à remoção de veículos. Isso, porque quem transitava pelo corredor exclusivo ou preferencial, ele era autuado, pagava a penalidade e tinha a pontuação. Agora, além de ser autuado, ele tem uma sanção administrativa, que poderá ser o recolhimento do veículo, o mesmo ser guinchado ao pátio da administração, para que lá ele seja autuado de forma mais incisiva e passe a cumprir aquilo que a norma estabelece. Mas de que forma é que funciona essa questão, secretário, dos sensores, para saber quanto é que a pessoa pode andar nessas faixas aí preferenciais para ônibus e como é que é feita essa identificação, se o veículo está realmente dentro daquele limiar que é permitido? No caso do município de Goiânia, isso é muito simples. Nós temos 3 corredores já implantados, Eixo Universitário, T63 e Avenida 85. Sim. A faixa à direita, ela é preferencial para o ônibus. Quando ela é separada das outras 2 pistas de rolamento por uma faixa branca contínua, você, condutor de veículo, não pode adentrar a faixa preferencial para o ônibus. Quando ela é intercalada, você que queira fazer uma conversão direita, pode adentrar até a próxima esquina, faz a conversão e tranquilo. O que não pode é, quando essa faixa branca for contínua, ter o trânsito de veículos nesse local. Será autuado tanto eletronicamente, como já existe, bem como pelos nossos fiscais da Secretaria Municipal de Trânsito, que tem o dever legal de fazer essa autuação. Essa remoção de carro, por exemplo, um fiscal pode parar um condutor, é isso? Ele deve, de acordo com a norma agora, se ele perceber que há o trânsito indevido de um condutor neste local exclusivo para o ônibus, ele deve parar, fazer a autuação, possui fé pública, aciona o guincho e o carro é removido. Agora, a gente também tem um outro problema, que é o grande número de multas nas esquinas, né, de Goiânia. As pessoas não respeitam aí o limite e a SMT também está fiscalizando, está de olho nesse problema. Nós buscamos trabalhar na SMT com 3 ações básicas: educação, engenharia de trânsito e fiscalização, todas de forma integrada. Nós buscamos sempre orientar, seja os futuros motoristas, o motorista do amanhã, que assim denominamos, bem como campanhas específicas para quem já possui habilitação. Porém, a fiscalização, ela é uma imposição legal, nós não podemos nos esquivar dela. Então, em razão disso,
nós sabemos qual que é a regra estabelecida pelo Código de Trânsito. Aquele condutor que insiste, mesmo conhecendo a mesma, sabendo como que a lei estabelece, em infringi-la, ele vai ser autuado. Todos sabem que nós não podemos parar em esquinas até a distância estabelecida, não podemos ultrapassar em locais proibidos, parar em locais proibidos, trafegar com velocidade acima do permitido, ou seja, são várias as situações que geram as multas. O que é preciso deixar bem claro para aqueles que nos assistem é que a multa, ela é consequência. Se há a multa, é porque houve uma infração anterior. E é isso que nós na SMT estamos buscando evitar, a infração, porque essa ação que gera a infração, que provoca a multa, ela coloca em risco a vida de todos nós, de nossa família. As pessoas às vezes não percebem que estacionar na esquina tira a visibilidade dos exatamente. É muito complicado. A gente agradece muito a participação do senhor aqui, secretário André Azeredo. Boa sorte, bom trabalho para o senhor lá na SMT. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Obrigada.